Oiê, tudo bem? Meu nome é Lara Cristina, eu tenho 18 anos e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o meu testemunho. Ele se chama E Quando a Cura Não Vem, ou melhor, Enquanto a Cura Não Vem. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor me ensinou e tem me ensinado ainda sobre conviver com a dor. E, enfim, vocês vão entender mais pra frente. Então, algo importante que eu queria falar é que o foco desse testemunho não é maximizar as dores ou supervalorizá-las. Então, o foco não é a dor, e sim em Jesus. Tudo começou em janeiro de 2017, onde eu comecei a sentir algumas dores nas minhas articulações, nos punhos, nos ombros, nos joelhos, calcanhares. É uma dor assim que latejava bastante. Em alguns momentos eu também sentia formigar. Além disso, muita enxaqueca que não passava com nenhuma medicação. Ah, detalhe, as dores elas eram tipo assim, um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, elas não eram persistentes o dia todo. E aí, o tempo foi passando e o tempo em que essas dores ficavam, elas foram aumentando e os espaços em que eu não tinha dor foi diminuindo. Até que eu fiz algumas pesquisas no Google com os sintomas que eu tinha e falei, mãe, eu acho que eu tô com fibromialgia. Ela falou assim, enfim, né? Passou algumas semanas e as dores começaram a aumentar mais ainda. Fomos ao médico, cheguei lá, contei tudo, expliquei o que estava acontecendo comigo e ele falou, fez os testes dos pontos, que ele vai assim apertando você em pontos bem específicos e pergunta se você sente dor ou não. Enfim, eu senti dor em todos e muita dor. E aí ele me encaminhou para reumatologista, e quando eu fui na reumatologista, ela também fez toda a anamnese, tudo completo, e aí ela falou assim, eu acredito que você tenha fibromialgia. Comecei a fazer o tratamento de fibromialgia, ou seja, muitos medicamentos, e nada passava e as dores aumentavam ainda mais. E assim, nenhum remédio fazia efeito, tipo, nenhum mesmo. Nada fazia com que a dor melhorasse. Então chegou um momento onde a doutora olhou pra mim e ela falou assim, isso depois de mais de 4 meses ou 5 de tratamento, ela falou assim, Lara, eu não sei mais o que fazer com você. Eu já testei tudo o que eu poderia fazer, então eu não posso mais te acompanhar, eu não posso mais cuidar do seu caso. E poxa, isso acabou comigo, eu simplesmente desmoronei, sabe? O meu entendimento no começo, enfim, das dores, era tipo, eu estou com algumas dores, vou tomar uma medicação e tá tudo certo. Mas quando ela disse isso, eu comecei a realmente entender que era mais do que apenas uma dor nas articulações. E aí, a partir daí, começamos a fazer muitas pesquisas. Ela também fez várias pesquisas de várias doenças autoimunes e nenhuma dava positivo. Então eu comecei a ir em neurologistas. Gente, eu fui pra tanto médico. Clínicos de dor crônica, mais reumatologistas e nada. E certo, termina o ano de 2017 sem diagnóstico, com muitas dores, mas ainda estava ok, sabe? Eu conseguia viver. Então, começa 2018 e as dores elas estavam muito intensas. Eu comecei a não conseguir dormir mais, de tanta dor. As dores elas tão fortes que eu não conseguia mais dormir. Então eu passava madrugadas e madrugadas acordada, muitas vezes chorando com muita dor e não tinha medicação, não tinha nada que a gente podia fazer. E no ano de 2018 foi um ano muito difícil, principalmente o comecinho do ano até março, onde vários médicos começaram a rejeitar o meu caso. Eles simplesmente não queriam fazer as pesquisas e, enfim, não sabiam o que fazer comigo e simplesmente falavam, vá para outro médico, vá para outro médico, vá para outro médico. E eu confesso que isso começou a me entristecer muito e eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. E aí, eu simplesmente parei de orar. Acredito que era fevereiro de 2018
E eu passei um mês inteiro em que eu não conseguia orar, eu não conseguia falar com o Senhor. E a questão era assim, eu orava em relação à gratidão, aos meus pais, à minha igreja, mas eu não conseguia orar em relação às dores. Desde o começo, mesmo quando eu não tinha a noção do meu quadro, eu sempre orava por cura e sempre orava para que essas dores elas fossem embora, sabe? E durante esse mês em que eu não orei, a minha maior questão é que eu falava, então eu não vou orar porque eu não quero reclamar, eu não quero culpar a Deus, eu não queria fazer esse tipo de coisa. Até que no fim desse mês, eu não aguentava mais, eu tava exausta, eu tava cansada, eu morrendo de dor. E eu lembro que eu entrei no meu quarto e a partir desse dia, tudo mudou, tudo mesmo. E eu entrei no meu quarto, eu comecei a orar e eu falei assim, Senhor, vou ser muito sincera. Eu passei esse mês todo que eu não conversava contigo porque, sabe, eu quero que você... Eu nunca abri isso realmente para as pessoas. Como cristã, eu sempre tive a convicção de que o Senhor estava no controle das coisas, que tudo aquilo que o Senhor fazia era bom, que Deus, Ele era um Pai amoroso. E acontece que no meio de tanta dor, tantas dificuldades, tantas coisas que aconteciam, eu não estava mais me sentindo amada. E durante esse mês que eu não conseguia orar, a minha única oração ao Senhor em relação a mim mesma era: Deus, fortalece a minha fé e me faz te amar, me faz te amar, me faz te amar. Porque eu estava no embate de que eu creio em Deus, eu creio que Ele é bom, eu creio que Ele é poderoso, mas por que isso tá acontecendo comigo, sabe? Meu Deus, por que eu tô sentindo tanta dor? Por que não tem medicamento pra mim? Por que os médicos estão me rejeitando? Por que comigo? E aí eu cheguei no meu quarto, comecei a orar e eu rasguei o meu coração pro Senhor. Eu falei, Deus, por que eu? Por que isso tá acontecendo comigo? Tipo, por que essas dores não vão embora? E eu falei assim, sabe, Deus, eu não quero culpar o Senhor porque eu estou com essa dor, mas tudo que vinha na minha mente, por mais que eu não verbalizasse, ela vinha, era por que isso está acontecendo? Então eu me questionava muito por que aquilo estava acontecendo. E aí, no meio dessa oração, eu falei, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero entender. A primeira coisa que o Senhor me disse foi, Lara, e se essa dor nunca for embora? Você vai continuar me amando, você vai continuar me servindo, continuar crendo que eu sou soberano, que eu sou seu Deus, que eu te amo. Isso, cara, bateu profundo, porque depois daquela conversa tão sincera que eu tive com Deus, eu comecei a entender que eu não amava Deus, que eu apenas... O meu amor em relação ao Senhor, ele estava muito dependente de como as coisas iam na minha vida. Então a primeira lição que o Senhor me ensinou é que Ele é bom, independente das circunstâncias. A gente às vezes tem uma concepção de que Deus é bom quando Ele faz coisas boas pra gente, ou de que Ele é maravilhoso apenas quando as coisas estão bem, ou seja, a primeira coisa que o Senhor me ensinou é amar a Ele, confiar nele, depender dele, independente de como as coisas vão. Nesse dia eu tomei a decisão de que aquela enfermidade, aquelas dores que eu estava sentindo, elas seriam como um instrumento para alavancar a minha fé, para fortalecer o meu amor, a minha dependência em Deus. A partir disso, o Senhor começou a trabalhar muito na minha vida. E aí aconteceu que já fazia 1 ano e meio, ou até mais de 1 ano e meio, que eu tava com aquelas dores. Então, as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, elas estavam entendendo que alguma coisa estava acontecendo. E algo que comecei a ser muito frequente quando eu contava para as pessoas, explicava o que estava acontecendo comigo, em que eu estava sofrendo com essas dores, e as pessoas que conviviam comigo, eu estava começando a explicar, a falar o que estava acontecendo, das pesquisas, sem diagnóstico, enfim. E aí algo que eu comecei a escutar muito era, até das pessoas da igreja, elas falavam pra mim, Lara,
a sua cura, o Senhor vai trazer uma cura extraordinária sobre a sua vida e você vai glorificar a Deus. E você vai glorificar a Deus quando a cura vier, quando isso acontecer, quando isso acontecer. E o Senhor começou a trabalhar em mim de que, não, por que que a gente só precisa glorificar a Deus quando as coisas estiverem boas? Porque eu deveria contar para as pessoas, dizer que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus cura, apenas quando as coisas estiverem bem. E aí isso começou a me incomodar demais. E quando as pessoas vinham falar comigo sobre quando a cura vier, Deus vai ser poderosa, a cura e não sei o quê. E eu comecei a ter um tipo de resposta. A minha resposta é realmente, quando a cura vier, o Senhor vai ser muito glorificado. Mas hoje, enquanto não há cura, Ele também será glorificado. Sabe, a gente tá acostumado a passar por coisas difíceis e falar, não, o Senhor está no controle. Não se preocupa, quando tudo ficar bem, eu vou contar. Vai ser um testemunho maravilhoso. O Senhor, Ele pode ser glorificado de todas as formas, inclusive na dor. E eu comecei a permitir que o Senhor fosse glorificado nas minhas dificuldades. Pode parecer estranho que eu tô falando de tantas coisas ruins, e na verdade muitas coisas eu não tô nem falando, que eu tô falando com um sorriso. Mas é porque, sabe, em todos esses momentos difíceis, duros, foram os piores momentos da minha vida, as piores dores que eu já senti. Eu sentia de maneira tão intensa, tão forte, tão presente o amor de Deus, a graça e a fidelidade de Deus na minha vida, que eu não lembro de tudo isso que aconteceu com tristeza, mas sim de muita gratidão, sabe? Tem um versículo que se tornou muito real na minha vida. O versículo de 2 Coríntios 4:16. Todos os dias ele se tornava verdade na minha vida. E ele diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Sabe, e apesar das dores, e muitas dores, algo que sempre me consola muito é a palavra de Deus. Quando o Senhor fala que Ele nunca vai nos abandonar e jamais nos deixará, sabe, nos momentos mais difíceis. Eu lembro de um dia em que eu tava sentindo tanta dor, é bastante comum que venha uma crise tão forte, mas tão forte que eu não consigo andar, sabe? Então eu fico literalmente jogada no chão, só chorando com muita dor e eu não consigo andar, eu não consigo levantar de tanta tontura, de tanta dor. E eu lembro no momento desse, onde eu estava literalmente no chão, chorando, com tanta dor. A única coisa que eu lembrava era que Ele estava ali comigo. Todas as vezes que eu ia ao hospital e tomava, 8, 10 remédios ao dia, o Senhor, Ele não me abandonava. E todos esses momentos eu me sentia tão abraçada, tão consolada e nunca me senti sozinha, mesmo com todas essas coisas. As dores, elas me faziam me sentir muito vulnerável e saber que eu não tinha nada, eu não conseguia fazer as coisas. Por exemplo, eu sempre gostei muito de tomar banho gelado. E por causa das dores, a minha pele ela se tornou tão sensível que até quando alguém me abraça, dói. Então, quando eu tomo banho, a água bate, a água dói muito, então eu tive que começar a tomar banhos quentes. Mas, poxa, é difícil. E eu pude perceber que Ele é o meu auxílio, que Ele é a minha força. E perceber o quanto que Ele é o meu sustento, que o Senhor é a minha esperança, é tudo que eu preciso. Dia 15 desse mês, de junho, chegou o resultado do meu exame. Enfim, eu vou para uma geneticista, enfim. E chegou o exame do exoma. E deu negativo. Deu inconclusivo, na verdade. O exoma é um exame que ele faz um sequenciamento genético completo, ou seja, ele seria o melhor exame para identificar aquilo que eu tenho. Infelizmente, isso não aconteceu. Sabe, ao invés de ficar olhando para os problemas, ao invés de focar na dor, no caso a minha é física, mas a sua pode ser emocional, olhe para o Senhor.
Não deixe com que as circunstâncias te afastem desse amor. Eu só posso dar graças a Deus porque a minha alma ela foi completamente restaurada. Hoje eu queria que você saísse daqui tendo a completa convicção de que o Senhor ele quer ser glorificado na sua vida, em todas as áreas dela, na dificuldade, na alegria. Às vezes a gente costuma achar que a gente só vai poder contar para as pessoas o quanto que Deus é bom por causa de um livramento. Mas hoje eu posso, com muita alegria, contar para você que toda dor, todo sofrimento que ainda existe, porque eu ainda sofro com a dor crônica, elas não diminuem quem Deus é. Eu queria te falar uma coisa. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que talvez tenha feito você pensar em desistir ou estar cansado, esgotado. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. E esse versículo que fala, lembre-me daquilo que me dá esperança, sabe o que me faz lembrar? Quando Jesus ele fala que no mundo nós teremos aflição, mas ele venceu. Sabe, não importa o que esteja acontecendo, o importante é que ele venceu. O importante é que a força, a alegria e o poder dele vai te guardar. Porque a força que tá dentro de mim é o Espírito Santo. E essa alegria de contar coisas tão difíceis não é sobre mim, é sobre o quanto que Jesus ele transforma as nossas vidas e faz com que a gente entenda que até os momentos mais difíceis e mais doloridos com o Senhor eles se tornam suportáveis e eles fazem com que a gente perceba o quanto que nós não somos nada sem o Senhor e quanto que nós precisamos ser dependentes dele. E por fim de verdade, eu ler com vocês Salmo 73, versículo 26, que diz assim: O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Sabe, assim como eu falei no começo, de que o foco não era sobre as dores, é real, porque o foco é Jesus. Fixe os seus olhos nele, independente daquilo que está te acontecendo nesse momento. Saiba que você é amado, saiba que o Senhor cuida de você, saiba que nos momentos mais difíceis Ele está ao seu lado. E eu tenho certeza que não há companhia melhor do que o próprio Deus, sabe? E eu queria declarar de que a graça e as mãos curadoras do Senhor repousem sobre a sua vida, para que você consiga permanecer firme nele, para que as incertezas e as dificuldades, elas não te façam parar, mas que pelo contrário, façam com que você avance, sabe? E que nada pare você. Não deixe as circunstâncias diga quem é o seu Deus ele é forte, o seu Deus ele é poderoso. E a verdade absoluta é que Deus é bom e que Ele está no controle de todas as coisas. Enfim, foi isso. São 4 anos de muitas histórias, de muitas coisas. Eu tentei resumir bastante. Mas, enfim, muito obrigada por você assistir até aqui. Eu espero que você tenha sido edificado e abençoado. Esse é o primeiro de vários vídeos que vão estar aparecendo por aqui, então eu espero que você tenha gostado. É muito estranho falar isso, mas clique em gostei se foi bom pra você. Compartilha com alguém esse vídeo e é isso. Um beijo, que Deus te abençoe e fique com Deus. Tchau!